Deixa eu ver. Estamos no ar, gente? Gente, já tá? Sim, né? Olá, boa noite a todos. Com muita satisfação que a gente vai dar início à mesa 1 da 14ª Jornada dos Alunos do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal Fluminense. A mesa de hoje foi intitulada O Desafio do Campo Antropológico no Contexto da Pandemia, e tem a proposta de levantar discussões sobre o fazer antropológico nas suas diversas vertentes de pesquisa, no contexto da pandemia, né? Então, seria pensar possíveis caminhos a partir desse cenário que a gente se encontra. Eu sou a Alice, estou mestranda no programa, faço parte do GEPADIM, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa em Antropologia do Direito e das Moralidades, e vou mediar a mesa de hoje. É claro que logo hoje a internet ficou um pouco precária, mas tudo bem, a gente vai contar com a paciência de vocês. Eu gostaria primeiramente de agradecer a comissão de organização da jornada, a coordenação do programa, do PPGA, também a direção do ICHIF, que fizeram tudo isso ser possível. Também a todos que estão aí do outro lado da telinha, nos ouvindo. Muito obrigada pela presença. E, claro, gostaria de agradecer muitíssimo a presença dos nossos convidados de hoje, que vão compor a nossa mesa, e também a Graziele e o Roberto, que farão a interpretação de Libras. Então, eu vou apresentá-los rapidamente, uma apresentação mais institucional, já na ordem das falas. Então, vão compor a mesa a doutora Miriam Alves de Souza, professora adjunta do Departamento de Antropologia da UF e do Programa de Pós-Graduação em Justiça e Segurança da UF também. É doutora e mestre em Antropologia pelo PPGA UF, pesquisadora do Núcleo de Estudos do Oriente Médio, o NEON, e do INCT-INEAC, o Instituto de Estudos Comparados em Administração Institucional de Conflitos. Logo depois teremos o Dr. Jean Segata, professor do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, coordenador do NEAT, Núcleo de Estudos Animais, Ambientes e Tecnologias. Depois o Dr. Vitor Hugo Barreto, doutor e mestre em Antropologia pela UF, pesquisador de pós-doutorado vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UF e associado ao Núcleo de Estudos em Corpos, Gênero e Sexualidade, UNOSEX, ao INCT-INEAC e ao Centro em Rede de Investigação em Antropologia. E, por fim, a doutora Anaí Guedes de Mello, mestre e doutora em Antropologia Social pela Universidade Federal de Santa Catarina, coordenadora do Comitê de Eficiência e Acessibilidade da Associação Brasileira de Antropologia, ABA, e membro do GT Estúdios Críticos em Discapacidade do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais. Então, só relembrando, a organização da mesa está em 20 minutos de fala para cada palestrante, e depois a gente vai ter mais 20 minutos para uma rodada de perguntas, que vocês podem ir fazendo pelo YouTube ou pelo Facebook, que a nossa equipe vai captar, e ao final a gente vai ter esse espaço de um mínimo debate, né? Então, sem mais delongas, por favor, professora Miriam. Bem, boa noite. Eu vou ler um texto para não passar do tempo. Eu quero começar agradecendo imensamente ao convite do programa, onde eu fiz o mestrado e o doutorado. Eu agradeço aos estudantes que organizam o evento e a Gisele Fonseca, coordenadora do PPGA. É um prazer compartilhar a mesa com os meus colegas, Anaí, Jean e Vitor, e ter a mediação da Alice e a tradução da Graziele e do Roberto.
Enfim, é um prazer estar aqui. Existem muitos desafios no campo da antropologia atualmente, em contexto de pandemia. Mas, na minha fala, eu focalizo aqueles diretamente relacionados ao trabalho de campo. A antropologia supõe trabalho de campo, e este, atualmente, é um grande desafio. Espero que o meu relato sobre o meu trabalho de campo que eu venho desenvolvendo nesse contexto de pandemia, possa contribuir para os pesquisadores em formação que precisam reformular o projeto ou desenvolver um projeto mais adequado ao contexto de pandemia. Eu vou falar, portanto, a partir da minha experiência nesse contexto. Eu vou abordar duas pesquisas que eu venho desenvolvendo. Bem, desde 2015, eu venho pesquisando refugiados do conflito sírio. Eu pesquisei a participação de professores árabes, a maioria deles, refugiados do conflito sírio, no curso de idiomas Abraço Cultural. Eu já conduzia, antes da pandemia, trabalho de campo no Abraço Cultural, que é um curso de idiomas onde os professores são todos eles refugiados. Em março deste ano, quando é declarada a pandemia pela OMS, o curso, no espaço de tempo de 2 semanas, migrou para a plataforma do Zoom. As aulas do Abraço Cultural se tornaram online. Eu já tinha um bom material sobre o Abraço Cultural no Rio de Janeiro. E em julho, eu me matriculei no intensivo de férias do curso, oferecido entre julho e agosto, de segunda a quinta, à noite, durante 2 horas por 5 semanas. O meu objetivo era ampliar a pesquisa e desenvolver esse trabalho de campo no Abraço Cultural em São Paulo. A minha grande surpresa com o trabalho de campo no Abraço em São Paulo foi a possibilidade de desenvolver a observação participante online. É interessante, portanto, chamar a atenção para o fato de que esse tipo de técnica não precisa ser abandonada na pesquisa remota, enfim, na pesquisa, né, à distância. Eu avisei no primeiro dia de aula para todas e todos que eu estava ali, não só como uma aluna, mas como uma antropóloga fazendo trabalho de campo. A questão ética de informar sobre a situação de pesquisa não muda no ambiente online. A minha professora, Síria Palestina, agradeceu que eu estava avisando formalmente sobre isso e aproveitei para explicar o compromisso ético de sempre se informar sobre a condução de uma pesquisa. Bem, isso eu acho que é algo que eu gostaria de destacar, né, nessa minha fala. É uma fala pensando, sobretudo, como eu já observei, nos pesquisadores, nos estudantes em formação, né, nos pesquisadores em formação. Então, o trabalho de campo, né, online, ele envolve também esse compromisso, né, ético de informar sobre a situação de pesquisa. Bem, a outra pesquisa sobre a qual eu vou falar em termos metodológicos e que ganha centralidade neste texto, ou melhor dizendo, nesta fala, ela é desenvolvida no âmbito do IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, e foca na política de tráfico de pessoas no Brasil e as normas internacionais. Eu me interessei pelo tema, eu fiquei mais atenta à questão do tráfico de pessoas quando uma interlocutora revelou que o seu primo e familiares foram acusados de tráfico de pessoas na Itália. Não houve inquérito criminal, porque eles retornaram voluntariamente para o Líbano. Um deles, depois, migrou para o Brasil, onde eu conheci. O retorno voluntário foi uma negociação para que ele, assim como outros parentes, não ficassem em centros de detenção para migrantes clandestinos ou fossem denunciados como traficantes de seres humanos. Esses interlocutores eram refugiados do conflito sírio, palestinos que viviam na Síria
e foram afetados pelo conflito, pela guerra. Essa história não foi aprofundada na minha pesquisa, mas agora, no contexto dessa outra pesquisa no âmbito do IPEA, o meu interesse é explorar essa questão, afinal, o tema da pesquisa é a política de tráfico de pessoas. A política de tráfico, ancorada em um discurso de direitos humanos, criminaliza o deslocamento, os processos de imigração, incluindo os de imigração forçada, como no caso dos refugiados do conflito sírio. O processo de expansão e fortalecimento da razão humanitária como forma de governo transnacional é importante para pensar de que modo um tema que se vende como uma proteção a sujeitos vulneráveis tem contribuído, ao contrário do que se propõe, para aumentar essa vulnerabilidade. Até o final dos anos 80, a questão do tráfico humano era um tema que interessava muito pontualmente a grupos feministas, bem particulares, e, de repente, no final da década de 90, a questão passou a pautar, em regime de urgência, a agenda política internacional, envolvendo fundamentalmente atores como o Departamento de Estado e o Congresso dos Estados Unidos, a União Europeia e as Nações Unidas. Antropólogas e antropólogos que se dedicaram ao tema refutam o argumento simplista de que, neste período de tempo, os deslocamentos humanos cresceram, que os fluxos se intensificaram e, por conseguinte, também os casos de tráfico de pessoas, apresentando esses trabalhos uma hipótese notadamente distinta. Tal como em outros períodos históricos, a questão do tráfico humano ganhou notoriedade nos últimos anos em razão de interesses muito bem definidos, interesses afetos à preocupação de Estados nacionais e supranacionais em reter e controlar fluxos migratórios em direção a seus territórios. Para me concentrar em aspectos metodológicos, que é o meu objetivo aqui, eu quero realçar algumas dicas para os pesquisadores em formação. A primeira tem a ver com a importância de se explorar a bibliografia sobre o seu tema de pesquisa, com profundidade. Essa minha pesquisa sobre tráfico ela é recente, então eu comecei, tal como se inicia qualquer pesquisa, explorando a bibliografia sobre o tema. Para minha sorte, existe uma extensa bibliografia em termos globais. As análises mostram como, no processo de policiamento das fronteiras, os regimes discursivos e legais sobre o tráfico de pessoas envolvem a criminalização dos deslocamentos internacionais de certos migrantes, marcados por gênero, sexualidade, classe social, raça, etnia e nacionalidade. Bem, eu vou pedir para o Rafael só exibir, né, a página do Library Genesis e também de um outro site, e aí esse site, que é esse Sci-Hub, ele muda a página, né, a localização frequentemente, mas vocês conseguem, jogando mesmo no Google, vocês conseguem acessar. Bem, essas duas páginas elas são muito importantes para a pesquisa bibliográfica, né, para o acesso, especialmente, né, a artigos em revistas, enfim, revistas acadêmicas, né? E uma dica importante, eu acho que eu posso trazer, né, é a ideia de redobrar o investimento em revisões da bibliografia. Então, eu acho que essa pode ser uma dica especial para os mestrandos que não dispõem de tanto tempo quanto os doutorandos. Eu sei que a revisão bibliográfica é uma exigência de qualquer pesquisa, mas eu acho que nesse contexto de pandemia é possível se desenhar um projeto mais profundo a respeito da revisão sobre o tema. Entrevistar os autores, contextualizar a bibliografia, considerando as disputas e lugares institucionais dos seus autores. Um outro aspecto da pesquisa, né, em curso que eu quero destacar é a realização de entrevistas. Nem sempre é possível fazer observação participante,
como lembra Laura Nader em seu texto sobre a importância de se pesquisar os grupos UP, o Estado, segmentos e grupos hegemônicos de poder. O foco em entrevistas não era uma novidade para mim, que já tinha produzido, né, diversas entrevistas em outras pesquisas, especialmente naquelas pesquisas multissituadas com migrantes e outras pessoas em deslocamento. Como lembra o Ulf Hannes, né, neste tipo de pesquisa, nessas pesquisas multissituadas, prioriza-se a entrevista. E, atualmente, né, com a pandemia, eu tenho certeza que as entrevistas assumem um lugar muito importante para a pesquisa. Um universo muito significativo de pessoas hoje usa plataformas de comunicação. É óbvio que a discussão sobre o acesso ela é muito mais complexa, né? Eu estou falando, né, de um público, enfim, que não é universal. Enfim, eu tenho certeza que nessa mesa de hoje nós vamos tratar, inclusive, dessas questões. Mas o que eu queria chamar a atenção é que hoje você tem a possibilidade, como eu estou fazendo, né, de fazer uma ligação, enviar um e-mail e, depois de consentida, negociada a entrevista, enviar um link para a pessoa e realizar o seu trabalho a partir do seu escritório. Não apenas os meus interlocutores migrantes, que já usavam a comunicação, né, virtual, especialmente o Skype, Facebook, têm acesso a essas plataformas. Entre setembro e outubro, né, eu participei de 11 entrevistas com atores da política de tráfico de pessoas no Brasil. Entrevistei interlocutores do Amazonas, Roraima, Rio Grande do Sul, Bahia, Maranhão, Ceará, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Distrito Federal e Paraíba. Eu não fiz todos os contatos, não fui eu que articulei todas as entrevistas. No IPEA, somos uma equipe de 4 pesquisadores, agendando as entrevistas, mas todos e todas podem participar, pois o link ele é compartilhado pelo grupo de pesquisa que mantemos no WhatsApp. Nem tudo é perfeito, né? Os telefones mudam, e-mails voltam, entrevistas precisam ser remarcadas, mas eu não posso descrever esses contratempos como algo singular ao momento de pandemia. O que tem sido bastante singular é a realização de entrevistas nas quais eu compartilho o papel de entrevistador com os meus colegas. Enfim, mas sobre isso eu não vou abordar aqui, e eu gostaria de passar para o meu último ponto, mas que eu considero, porém, o mais importante, que é realçar o uso de relatórios públicos. Agora é o momento para valorizarmos a pesquisa com documentos. Eu acho que essa é uma outra dica, né, para os estudantes, né, para esses pesquisadores em formação. Existem autores que vão discutir as implicações e potencialidades analíticas de se pensar e pesquisar antropologicamente com documentos, argumentando que estes constituem verdadeiros artefatos etnográficos, especialmente oportunos em certos contextos de pesquisa. Muitos desses artefatos eles estão disponíveis na internet, são documentos públicos. Bem, eu vou pedir para o Rafael mostrar. Rafael, na verdade, o site que você mostrou corresponde exatamente ao que eu vou falar agora, né? Eu quero mostrar o site, né, do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime. E, na verdade, Rafael, o que você mostrou é o site do Departamento dos Estados Unidos, onde nós temos diversos relatórios públicos sobre a política de tráfico de pessoas. Bem, tem várias coisas articuladas, né, nessas minhas dicas, e uma delas que eu acho que é muito importante tem a ver com essa revisão bibliográfica, porque, de fato, a revisão bibliográfica permite que você tenha, né, você construa problemas, né, de fato, talvez mais relevantes, por assim dizer, porque você não vai inventar a roda. Então, de fato, a minha pesquisa agora, ela representa uma continuidade a uma produção crítica em relação à produção de dados sobre o tema do tráfico.
Pesquisadores no campo da antropologia, como Tadeusz Blanchett e Ana Paula Silva, mostram que o tema do tráfico de pessoas se tornou um verdadeiro pânico moral. O tema do tráfico de pessoas não é uma consequência de um mundo no qual os deslocamentos se intensificaram, né? Como, enfim, eu já chamei a atenção aqui. Ele é, antes, um artefato utilizado para aproximar as migrações do campo da justiça criminal, transformando os deslocamentos humanos em questão de segurança e objeto de direito penal. Então, questionar esse pânico que mistura questões de crime e violação de direitos produz discursos altamente reativos. Questionar os pressupostos dessa política implica em ser usualmente acusado de leniência diante de tais violações. Certamente eu considero que existe uma questão de tráfico de pessoas no Brasil ou em relação, né, ao conflito sírio, mas as pesquisas indicam, né, e a minha já aponta nessa direção, que essa política ela também não protege as pessoas. Então, eu considero muito importante a leitura e uma análise atenciosa desses materiais públicos, como o Rafael mostra aqui, que é um relatório, né, do Departamento dos Estados Unidos, e é muito interessante realçar como esses relatórios eles têm essa natureza pública, né, são resultados de pesquisas com equipes, né, institucionais que envolvem, né, pesquisadores de diferentes âmbitos. Então, são materiais muito ricos, né? Esse relatório especificamente, o que aparece na imagem, né, é o de 2019, mas você tem uma produção desses relatórios, né, desde o início mesmo da política, e é muito interessante. Eu tive uma interlocutora que ela disse, quando ela fez referência a esses relatórios, ela falou, mas você não vai ler, né, todos. E na mesma hora eu pensei, sim, eu vou ler todos, né? Então, o uso, né, desses relatórios, eles são muito interessantes, né? Essa leitura, considerando, né, essa revisão da bibliografia e o que não foi, por exemplo, ainda analisado, que tem a ver com a nova lei de tráfico no Brasil, que é mais recente, enfim, né? É interessante observar como esses relatórios, né, vão fazer uso de dados. No caso do tráfico de pessoas, vão usar dados do trabalho escravo, né, para mostrar o Brasil, para elevar o número de casos, né, de tráfico. Então, acho que tem questões muito interessantes em relação, né, à metodologia utilizada. No relatório de 2010, pesquisadores, né, vão mostrar como o Brasil aparece como o maior exportador de pessoas traficadas em todas as Américas. Essa informação é acompanhada por um mapa do mundo no qual o Brasil está marcado com uma grande mancha roxa, definindo o país como um dos 3 maiores exportadores de escravos para a Europa. E os antropólogos, né, e antropólogos que estudam, sobretudo o campo da prostituição, vão argumentar que os dados sobre o Brasil que constam nesse relatório, que é um relatório que vai embasar, por exemplo, relatórios das Nações Unidas, reproduzem um dado que aparece em uma única fonte. Então, esse especificamente, o relatório de 2010, faz referência a um estudo que é concluído em 2002, cujos resultados foram repetidos em toda a mídia, até que se torna um dado reconhecido em todo o mundo. Então, é interessante chamar a atenção, né, de que muitos desses relatórios e desses estudos técnicos que vão fundamentar políticas públicas, né, como a do tráfico, no caso do Brasil, são públicos e estão, enfim, são materiais disponíveis para a nossa análise antropológica, e é muito interessante observar, né, como essa literatura crítica, né, em relação à qual eu pretendo vir a contribuir, mostra que a ONU vai trabalhar com dados altamente questionáveis, né? E é interessante porque o lugar desse dado, né, isso, né, que advém da ONU, você tem a ideia de que é um dado irrefutável, enfim, que é baseado no trabalho, né, com uma metodologia científica, e o que, enfim, a pesquisa pode mostrar, por conta do acesso público a esses relatórios, enfim, fazer uma análise, né, não só dos procedimentos, né, do ponto de vista metodológico, mas também o lugar, né, institucional das pessoas que produzem esse dado, né? Especificamente esse relatório de 2002, essa pesquisa que vai informar esse relatório de 2010, né, do UNODC, foi produzido no contexto de uma organização não governamental
que se inscreve no que a literatura vai chamar, né, da indústria de resgate, né? Bem, eu teria outras questões para colocar, mas eu acho melhor eu me limitar ao meu tempo de 20 minutos. Quero mais uma vez agradecer ao convite e manifestar o meu prazer por participar dessa mesa. Obrigada. Muito obrigada, professora. Estou nesse papel chatíssimo, me sentindo mal aqui por esse papel de ver o horário, o tempo. Se pudesse, te escutava muito mais. Muito obrigada. Então, agora a gente vai passar para o Jean Segata. Bom, então, boa noite. E eu gostaria de agradecer o gentil convite para participar dessa jornada com vocês, falando dos desafios para a antropologia no contexto da pandemia. São tantos e são tão difíceis que, no fim das contas, a minha sorte é de estar super bem acompanhado pela Anaí, pela Miriam, pelo Vitor, pela Alice, e, enfim, por todos vocês. Parabéns pela organização do evento. É que, em tempos tão difíceis como os que temos vivido, são momentos de encontro e de troca como esses que nos fortalecem e que nos ajudam a seguir. Então, muito obrigado. Eu intitulei essa apresentação de A Covid-19 e a Saúde Multiespécie. A reflexão que eu trarei não seria possível ser um trabalho conjunto que é desenvolvido na rede Covid-19 Humanidades, que eu tenho coordenado a partir da URGS, e que envolve a Fiocruz, a Unicamp, a UNB, a Unidade, a UFRN e o Instituto Brasil Plural da UFSC. Somos mais de 60 pesquisadores e pesquisadoras atuando em várias frentes, mas no tópico que eu tratarei hoje, a minha dívida é com a Luísa Mutilo, a Luísa Beck, a Giovanna Mazarin, com quem eu tenho pensado e escrito sobre o que eu tratarei hoje. Enfim, a pandemia de Covid-19 é um evento multiespécie. Ela envolve humanos, instituições e tecnologias, mas também animais, micro-organismos e ambientes. Não há novidade nisso. Quase sempre é assim quando o assunto é uma infecção. Mas o desafio posto é o de fazer uma antropologia menos antropocêntrica e que seja sensível a modos emergentes de coexistência entre espécies e ambientes. Para usar uma fórmula dos antropólogos Kirksey e Helmreich, trata-se de uma antropologia na qual animais, plantas, fungos e micróbios também comecem a aparecer junto com os humanos, com biografias legíveis e protagonismos políticos, sobretudo aqueles que envolvem relações de saúde e doença. Hoje eu vou tentar fazer isso aqui falando de carne e de capitalismo. A relação entre o consumo de carne e a pandemia da Covid-19 tem escrito muitas histórias. Nessa apresentação eu cruzarei apenas duas delas. A primeira tem a ver com a tentativa de explicar a origem do novo coronavírus a partir de uma sopa de morcegos na China. A segunda fala sobre adoecimento nas linhas de produção de frigoríficos do sul do Brasil. Não se trata, eu advirto, de levantar especulações sobre uma versão alternativa da origem do vírus envolvendo o gado de corte, os porcos ou os frangos de granja. O meu ponto é que a supervalorização de narrativas exóticas sobre o consumo de animais silvestres oblitera o modo como o capitalismo da carne processada em alta escala molda relações nocivas entre humanos, animais e ambientes. Em janeiro de 2020, quando o surto de uma espécie de pneumonia desconhecida começou a se espalhar rapidamente a partir da cidade de Wuhan, na China, uma narrativa originária emergiu. A infecção teria começado com o consumo da carne de algum animal silvestre vendido nos mercados úmidos da cidade. Frutos do mar, cobras, civetas, pangolins, todos eram suspeitos de permitir que o vírus pulasse da natureza para os seres humanos. As especulações ganharam muitas versões, mas foi a imagem de uma sopa de morcegos como sendo a fonte original da pandemia que ganhou o mundo. A sopa de morcegos
formam um tipo de mito conhecido no recente universo que converteu surtos, epidemias em pandemias em um assunto de biossegurança. Trata-se de um enredo que associa hábitos alimentares exóticos para o ponto de vista hegemônico dos países do norte com o início de uma nova infecção entre humanos. A ideia posta é a de que certos animais não humanos operam como reservatórios naturais de agentes patógenos, como os vírus, as bactérias, os protozoários e outros. Por meio de contatos diretos e indiretos, como picadas, ingestão, troca de fluidos ou resíduos, eles podem atravessar a fronteira das espécies e atingir os humanos. Estamos falando, de modo amplo, de antropozoonoses. A ecologia dessas doenças é complexa, mas há duas tendências explicativas que se destacam. A primeira, mais clássica, é a do raciocínio cibernético epidemiológico. Ele sugere que um patógeno conhecido circule entre animais em ciclos que podem culminar com a transmissão para os humanos. É o caso da leishmaniose, da leptospirose, da raiva, entre inúmeras outras. A segunda é uma explicação chamada emergentista. Trata-se de um encontro randômico e inoportuno que envolve vírus, animais, ambientes e seres humanos. Ele pode provocar uma combinação perigosa, capaz de gerar, por exemplo, uma mutação viral. E, nesse caso, trata-se da emergência de um novo e desconhecido patógeno, capaz de pular para os humanos e desencadear entre eles uma infecção. É o tipo de modelo que permite especular sobre o paciente zero e o seu contaminante, e que tem formado muitas das explicações sobre a origem da Covid-19. A outra história que envolve a pandemia e o consumo de carne parece menos apelativa às sensibilidades explicativas da origem do vírus, mas ela é privilegiada para descrever o agravamento das contaminações com ele. Trata-se da agroindústria global de processamento de carne em larga escala, estabelecida localmente a partir de frigoríficos e abatedouros. Diferentemente do exotismo das caracterizações com as quais se descrevem os mercados úmidos chineses, esses espaços modernos e obedientes a rígidos protocolos sanitários operam discretamente na transformação de animais criados em regime de confinamento em diversas mercadorias do universo das proteínas essenciais. Recentemente, plantas dessa indústria gigante foram associadas a inúmeros surtos de contaminação com o novo coronavírus em países como os Estados Unidos, a Alemanha e o Brasil. As altas taxas de infecção registradas entre trabalhadores desse tipo de indústria, seus familiares e comunidade, resultou na suspensão de atividades de diversos estabelecimentos do setor. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, foram 5.804 casos confirmados de Covid-19 entre trabalhadores do setor frigorífico nos 6 primeiros meses da pandemia, entre março e setembro. No mês de junho, esse número chegou a representar 32% dos casos do Rio Grande do Sul, ou seja, 1/3 do contingente de contaminados, o que sugere que o trabalho com a carne responda por uma grande fatia da interiorização da doença no estado. Mas essas histórias têm mais a revelar. As preferências alimentares na China vão para além dos civetas, pangolins ou das sopas de morcego. O país é um dos maiores importadores da carne produzida no Brasil. O volume comercial é tão robusto que representou mais de 1/4 da produção bovina e mais da metade da produção suína de 2019. Por causa do surto de Wuhan, políticos brasileiros se sentiram à vontade para acusar a China pela origem da pandemia. Eles cobravam responsabilidade e levantavam suspeitas de conspiração. Enquanto isso, alguns lotes de asinhas de frango contaminadas com o vírus se combinaram com xenofobia e imperícia diplomática e mostraram que há problemas ainda mais tóxicos nesses mercados globais. Em meio a disputas sobre a posição do vírus, se ele estava na embalagem ou diretamente na superfície das asinhas, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, chamou para si a responsabilidade e publicou uma nota dizendo que a carne era segura para consumo. No entanto, a entidade não se pronunciou sobre o vertiginoso aumento de contaminação entre os trabalhadores do setor,
que já escancarava suas condições precárias e insalubres. A despeito da frequente exoticidade com a qual se narra a origem de um vírus, é no cotidiano mais vulgar que as suas histórias de contaminação são escritas. A indústria de processamento de carnes é um exemplo disso. Ela tece uma miríade de encontros íntimos entre humanos, animais de vida curta e baixa resistência a doenças, resíduos químicos e orgânicos altamente tóxicos e relações de trabalho e de sofrimento compartilhado cada vez mais precarizadas. Convivência e contágio, afeto e risco, vida e morte estão o tempo todo implicados. Esse cotidiano abrangente, parece ser muito mais infeccioso do que os vírus em si. Em um recente trabalho intitulado Porcópolis, o antropólogo Alex Blanchette descreve as cargas desiguais de corpos negros e latinos em meio a ecologias precárias da indústria de carne de porco estadunidense. Ele coloca em relevo a atuação de um capitalismo racial que conduz migrantes a graus desproporcionais de contato poroso com substâncias potencialmente contaminantes. São processos silenciosos que intersectam e corporificam o capitalismo e o antropoceno e suas hierarquias raciais, de classe e de espécie. Um exemplo trazido na sua etnografia é ilustrativo. Lagoas no entorno de granjas de confinamento acolhem o estrume dos porcos. Elas também recebem altas cargas de antibióticos e outras substâncias não processadas pelo sistema digestório suíno. O sol forte dos desertos do sul dos Estados Unidos faz a parte líquida desse estrume evaporar, levando consigo as partículas dos químicos residuais. Com a chuva, eles atingem as populações humanas e de outros animais dessas regiões e se instalam diretamente em seus corpos, atravessando as fronteiras porosas da pele. A parte seca do estrume, que sobra nas lagoas, vira poeira que voa com o vento e que se instala nos pulmões dos trabalhadores e dos vizinhos dessas corporações por meio da sua respiração. Porcos, negros, migrantes latinos são trabalhadores precários, são explorados pelo capitalismo agroalimentar. Eles compartilham situações de intensa exploração e sofrimento. Os humanos precisam lidar com dejetos, vísceras e linhas de produção que envolvem baixíssima temperatura e acidentes com objetos cortantes. Por seu turno, os porcos trabalham para essas corporações em jornadas que chegam a durar 20 horas por dia. Na sua linha de produção, não há espaço para descanso. Eles precisam comer intensivamente a ração que é posicionada nos comedouros à sua frente e render músculos e gordura no menor tempo possível para serem reconhecidos como colaboradores lucrativos. Mais-valia suína é bacon. Essas paisagens suínas e as suas ecologias de mau cheiro, água contaminada e degradação de ambientes por meio de resíduos contaminantes se multiplicaram nas últimas décadas. Elas converteram pequenos agricultores dos interiores em empreendedores do campo, que terceirizam a produção animal das grandes e capilarizadas corporações. A emergência da engenharia genética e os protocolos sanitários internacionais são facilitadores desse neoliberalismo extrativista e carnificador. Ele delineia geografias desiguais, mas ele é pacificado pela promessa de alimentar o povo, sobretudo com carne a baixo custo. Como explicou Pablo Lapenha em sua etnografia sobre a Argentina transgênica, a promessa da democratização alimentar em países economicamente vulneráveis age a partir da ideia de que com carne na mesa a vida parece boa e justa, apesar das imensas e doentias kármicas de trabalho. Não é por menos que, mesmo com a intensa transmissão registrada em frigoríficos de vários países, pandemias como esta da Covid-19 não têm a sua origem especulada a partir de um pulo de vírus vindo de animais de criação intensiva. Aliás, desde 2005, a Organização Mundial de Saúde tem orientado a usar nomenclaturas de vírus e infecções codificadas com letras e números, sem identificações geográficas, como se fez com a gripe espanhola, a febre do Nilo ou o vírus Zika. Em questão,
tem estado a tentativa de mitigar a estigmatização e a perseguição das populações como as que cabem em rótulos como a de vírus chinês, para o caso da Covid-19. Mas filogeógrafos como Rob Wallace, por exemplo, interessados em compreender a origem geográfica de determinadas cepas de vírus, questionam essa medida. Ainda que reconhecendo o potencial estigmatizante, sua crítica sugere que se trata de uma tentativa de atrapalhar a pesquisa epidemiológica de mapeamento da evolução e difusão de patógenos, para acalmar os humores dos países que se beneficiam de grandes corporações da agroindústria e que financiam a OMS. Geografia não pode ser reduzida a uma demarcação político-espacial. Ela envolve o estudo das dinâmicas de ocupação e apropriação dos ambientes. Há robustas evidências, inclusive, de um expoente aparecimento de patógenos em geografias de rápida transformação, como aquelas que abrigam emergentes conurbações, lavouras de monocultura e fazendas de animais em confinamento. Para Wallace, a identificação geográfica da origem de um vírus e de suas infecções seria uma forma de responsabilizar governos, estados e corporações que atuam em favor do seu aparecimento. Mais que isso, uma taxonomia fina seria ainda mais preferível. Uma vez identificadas as plantas de produção de onde se originam os surtos, poderíamos batizar as cepas de vírus de acordo com as suas origens corporativas. Assim, se frigoríficos e abatedouros não podem ser considerados exatamente seguros nem para os seus trabalhadores humanos e nem para os animais, fica evidente que a superexposição de mercados úmidos chineses como sendo responsáveis pelo surgimento da pandemia é apenas uma forma de desviar a atenção sobre as responsabilidades da indústria carnista de escala. A presumida segurança dos alimentos produzidos em ambientes industriais coloca em questão os riscos contra a saúde, a moralidade e a civilidade representados pela carne não regulamentada. Além disso, como vocês podem perceber, há uma crônica desproporção nas histórias de contágio. Antropozoonoses costumam sugerir assimetrias baseadas na ideia geral de que a natureza e os animais são tipos estrangeiros, que ameaçam as sociedades e vidas humanas. O eixo central do enquadramento ainda repousa sobre uma grande divisão, a grande divisão natureza e cultura, e opera num esquema relacional que organiza o animal no papel de algoz e contaminante e o humano naquele de vítima ou contaminado. Tecnologias de biossegurança endossam esse esquema. Elas foram projetadas a partir dos anos de 1970 como protocolos laboratoriais envolvidos na crescente engenharia genética, mas se converteram em sistemas políticos de contenção cada vez mais robustos, que definem e distribuem riscos e vulnerabilidades a partir de performances imaginativas quase sempre militarizadas. Sistemas de mineração de dados, softwares de geolocalização e tecnologias de DNA são parte do aparato recente que permite identificar rapidamente a presença de um inimigo invisível, decifrar o seu genoma, mapear sua mecânica de transmissão e as suas rotas de circulação. Trata-se de um sistema de vigilância algorítmica e molecular que ecoa as fantasias tecnocráticas da ubiquidade do tempo real. Essas tecnologias permitem superexpor um vírus e antever curvas de casos e de mortes, mas elas não são sensíveis o suficiente para capturar a falta de água para lavar as mãos na maior parte das comunidades mais pobres do Brasil. Elas também não são calibradas para detectar os ônibus lotados que a agroindústria freta para transportar os seus trabalhadores no interior do Rio Grande do Sul, como em outros lugares. Tampouco elas são boas o suficiente para perceberem que pobres, negros, mulheres e indígenas são convertidos em serviço essencial para a manutenção do novo normal das elites e da classe média branca. O ponto é que um imaginário cada vez mais abrangente tem moldado um projeto global de conversão da saúde e da segurança em uma única commodity. Essa mudança de escala e da natureza da biossegurança tem sido frequentemente operada e justificado por uma ideia elástica de globalização. Nela cabe a expansão da produção e do comércio internacional de produtos de origem animal e vegetal, a circulação de pessoas, mas também de conhecimentos e técnicas da microbiologia. Trata-se de um cenário construído
a partir de discursos catastróficos sobre células terroristas infiltradas entre imigrantes e refugiados, sobretudo negros, pobres, latinos e árabes, ou superbactérias mutantes resistentes a antibióticos e cepas mortais de algum vírus adormecido que atravessa oceanos na carona de alguém que jantou uma sopa de morcego. Assim, diferentes domínios de interesse, como aquele das emergências sanitárias e climáticas, da autonomia alimentar e do terrorismo, tiveram seus caminhos cruzados na mira de ações do Estado para vigilância e controle de humanos, animais, artefatos e ambientes. A biossegurança é uma forma emergente de governamentalidade que atua em favor das grandes corporações do capitalismo agroalimentar e das políticas externas dos estados neoliberais. Ela ergue fronteiras cada vez mais rígidas entre as nações, entre as culturas e as espécies, e na falta voluntária de traquejo, cria espaços de guerra e de separação ao invés de encontros e de partilhas. Enfim, como escreveu Ayrton Krenak em A Vida Não é Útil, nós temos de parar de nos desenvolver e começar a nos envolver. Então, o que eu vejo como desafio antropológico no contexto da pandemia é a abertura de um debate sobre uma perspectiva multiespécie para a saúde. Não se trata de uma relação de guerra, de vítima e algoz, mas da possibilidade de pensar como humanos, animais e micro-organismos constroem coletivamente paisagens de coexistência, onde saúde e doença são, entre outras coisas, algumas das relações implicadas. O esforço, então, é o de construir subsídios para a elaboração de políticas de convivência e de cuidado conjunto, ao invés da exaltação do contágio e da contenção. Além do mais, é preciso que se questione mais incisivamente o papel do neoliberalismo no cultivo e na criação intensiva de doenças. Pandemias são eventos críticos e, como tais, devastam vidas e projetos. Mas não podemos entregar a conta dessas tragédias apenas para os vírus. O capitalismo é a doença. Ele é sindêmico e opera uma indústria de sofrimento e exploração crônica de humanos, animais e ambientes. Ele é uma doença comprida, que entra nos nossos corpos e se manifesta de inúmeras maneiras, na carne. O capitalismo é o nosso verdadeiro inimigo visível. Obrigado. Muito obrigada, professor. Então, a gente passa agora para o Vitor Hugo Barreto, por favor. Posso começar? Por favor. Vamos lá, então. Bom, boa noite a todo mundo. Bom, eu gostaria de primeiro agradecer o convite da organização, né, do evento, para participar dessa mesa e dizer que é um prazer poder fazer esse debate com os outros colegas sobre esse tema tão urgente e desafiante ao mesmo tempo. E eu começo a minha fala justamente sobre esse ponto da urgência, né, de como esse tempo que estamos vivendo, um tempo pandêmico, meio que nos demanda uma necessidade de respostas imediatas. A gente tem pressa de entender o que está acontecendo, como isso nos afeta e o que a gente pode fazer para tentar dar conta de nossas pesquisas e análises agora e daqui para frente. Essa questão do tempo vai atravessar muito a minha fala, como vocês vão perceber. Também pudera, é uma epidemia global, né, uma situação extrema de crise e emergência. Acho que para todo mundo há essa sensação de um tempo da urgência, né? E nós, como antropólogos, também somos demandados por respostas e análises rápidas, né? Tanto como uma forma de tentar compreender o fenômeno, mas também de conseguir trazer respostas a ele, né? De administrar ou gerir de alguma forma essa situação. Do que eu venho percebendo, não sei se os colegas também concordam, há um aspecto negativo que é um excesso de análises apressadas, né? Que não se sustentam com o tempo. Ou pior ainda, percebo que muitas análises não são nada mais do que reciclagens de modelos teóricos anteriores, né? E grandes pensadores fizeram isso nesse período. Você pega essas primeiras coletâneas que logo saíram sobre o tema e percebe como muitos apenas aplicaram um quadro teórico já desenvolvido anteriormente.
e a pandemia meio que funcionando como um case ali, né, um exemplo ou comprovação daquela teoria. Isso quer dizer que as ciências sociais, ou a antropologia em específico, não pode ou não deve se posicionar, que a gente teria que esperar o assentamento e o amadurecimento das análises? Eu também acho que não. O fato é que é importante, sim, tentar dar uma resposta, até como forma de se colocar no campo do debate e de disputa com a produção de um conhecimento científico como igualmente relevante e importante, né? Mas percebendo o quanto essa situação traz coisas novas para pensar. E me parece que a dificuldade principal no que se relaciona com a antropologia é com aquilo que se tornou a nossa marca, né? Ou ideia-mãe, como diz a Marisa Peirano, que é a etnografia. Ou seja, a de que não há antropologia sem pesquisa etnográfica, ou pesquisa empírica, né? É esse apreço pela empiria, pelos fatos etnográficos que nos caracterizaria. Daí a importância do trabalho de campo em nossas pesquisas. E não é novidade que desde os anos 90 o universo virtual vem se tornando um campo possível de análise e de pesquisa, de trabalho de campo mesmo, né? E cada vez mais a antropologia também reflete sobre essa possibilidade de campo. Você pode ver até pela quantidade de nomes que se tem para chamar essa forma de pesquisa: etnografia virtual, webnografia, cyberantropologia, netnografia, e por aí vai. É um tipo de pesquisa que conseguiu se estabelecer no Brasil, criar um corpo teórico e conceitual próprio, criar GTs, eventos, mas que, na minha percepção, posso estar equivocado, ainda traz uma certa desconfiança e um pouco de resistência nesse purismo empírico e certo fetiche do trabalho de campo que nós antropólogos temos. Essa etnografia da tela poderia ser confundida com uma nova antropologia de gabinete, né? Essa angústia e mesmo insegurança de entender como fica a pesquisa antropológica agora, em que as idas a campo ficam impossibilitadas ou tomam uma outra configuração, vem desse desafio que nos atinge de repensar e recriar as nossas metodologias e tecnologias de pesquisa. O que eu pensei de trazer para vocês hoje é justamente falar um pouco da minha experiência, da minha pesquisa atual, e de como a pandemia afetou as estratégias que eu adotei, e fazer uma reflexão sobre o tempo e também sobre os novos dilemas éticos que essa situação trouxe, com as quais eu fico me debatendo. Bom, no final de 2019, eu retomei uma pesquisa de pós-doutorado aqui na UF, uma pesquisa sobre práticas sexuais tidas como de risco. O ponto central nessa pesquisa é essa tensão entre a busca de um prazer intenso e os riscos e perigos que circundam essas práticas, e como isso também é uma fonte de erotismo. Nessa etnografia eu acompanho alguns grupos de conversas online, fóruns e grupos de internet, mas principalmente grupos de WhatsApp, de pessoas que organizam encontros e debates sobre sexo beribec, que é um sexo sem camisinha, e do chamado sexo pig, também conhecido como sexo sujo, né, que é um conjunto de práticas sexuais que envolve elementos escatológicos ou daquilo que consideramos sujeira ou nojento. Esses grupos, cada um dos grupos que acompanham tem em torno de 110 a 190 participantes, marcam periodicamente festas presenciais na cidade do Rio, em saunas, clubes de swing ou na casa de algum participante. Os encontros presenciais são exclusivos para homens cisgêneros, ainda que eventualmente pessoas transgêneros, como travestis, transexuais, crossdressers, sejam adicionadas aos grupos virtuais, a presença delas nos encontros presenciais não são bem-vindas. E as festas chegam a ter de 30 a 100 pessoas. Uma etnografia, portanto, se produz tanto nos registros das interações nas plataformas virtuais, quanto do trabalho de campo realizado nos eventos acompanhados, nesse contínuo on-offline, né, como diz a Yara Belelli. Isso até março de 2020. As festas presenciais dos grupos foram suspensas, o que foi muito louvado pelos participantes inicialmente, mas isso não quer dizer que eles tenham interrompido as práticas sexuais. A questão de furar ou não a quarentena para fazer sexo se tornou um grande debate e conflito dentro desses grupos que eu acompanhei e que acabou se espraiando para as outras redes sociais desses participantes. Com destaque para o Twitter, que é uma rede social que permite a postagem de material explícito ou pornográfico e que consegue dar conta de um desejo exibicionista ou de pornificação de si, né, que me parece que ficou bastante acentuado nesse período de isolamento forçado.
Eu percebi que os meus interlocutores estavam expondo cada vez mais nas redes dados que poderiam servir para me ajudar a pensar as questões que eu estava interessado inicialmente. Mas também porque novas questões estavam aparecendo por causa da pandemia. Afinal, o sexo na pandemia também se tornou uma prática de risco. E as redes virtuais viraram esse palco de debate entre diferentes moralidades que passaram a ser acionadas quando esse tema surgia. Então, eu meio que fui seguindo, acompanhando e me deslocando junto com eles para essas outras redes. O trabalho de campo não diminuiu, ele se multiplicou, na verdade, porque eu passei a acompanhar os interlocutores mais próximos, não todos, em no mínimo 3 redes sociais, além dos grupos de WhatsApp e das mensagens em privado. Ou seja, eu sabia o que determinado interlocutor estava falando no grupo, mas também acompanhava o que ele estava postando ou comentando no Facebook, no Instagram e no Twitter. Essa multiplicação do campo em diferentes plataformas fez com que eu entrasse num estado mental de trabalho de campo constante, o tempo todo. Toda vez que eu entro nos aplicativos do meu celular para me atualizar das coisas do meu feed, já estou fazendo trabalho de campo, porque o campo já está aqui constante comigo. Esses caras não param de postar sobre tudo e qualquer coisa, e eu estou ali acessando e acompanhando essa produção. Isso me fez lembrar e refletir sobre uma coisa que o professor Roberto Cantes de Lima, professor da casa, né, me falou na época da minha graduação sobre o tempo do campo. Ele dizia isso, se eu entendi direito, né, tanto no sentido de que cada campo se revela de uma forma diferente para o pesquisador ao longo do tempo, ou seja, o antropólogo leva um tempo para entender o que acontece ali, e esse tempo varia por diversos fatores, né, como também no sentido de que as coisas que acontecem no campo têm um tempo próprio, que não é o nosso. Como assim? Na minha graduação, eu fiz uma etnografia em 2 delegacias para escrever uma monografia que era sobre as representações policiais sobre os crimes envolvendo drogas. E eu ia para lá, passava horas lá, acompanhando os plantões, e tinha dias em que absolutamente nada acontecia em termos de grandes eventos, ou pelo menos daquilo referente ao meu tema de pesquisa. Era só os policiais fazendo piada, preenchendo burocracia e pedindo comida. Minha pesquisa era acompanhar como eram feitos os registros de casos de drogas que chegavam na delegacia, e eu ficava na expectativa desses casos. E tinha dias de campo em que nada acontecia nesse sentido. Ou então eu chegava e eles falavam: nossa, você tinha que ter vindo ontem à noite, só teve caso que ia te interessar. Então, o tempo do campo não é o nosso tempo por causa disso. Durante toda a minha formação de antropólogo, essa ideia de tempo do campo me ajudava no processo etnográfico. Era um desafio, mas ajudava. Não só no sentido de perceber qual era a lógica e me adequar a ela, mas também de conseguir me organizar em termos de um distanciamento que também é necessário no nosso processo. Quando eu fazia a pesquisa de festa de orgia, no doutorado, por exemplo, era um campo muito intenso. Então me ajudava que aquilo tivesse dia e hora certas para começar e terminar. Me ajudava a conseguir um distanciamento daquela afetação, de conseguir um tempo de assentamento das sensações, de organizar as ideias. Mesmo quando o antropólogo vem emergir em algum campo, em outra cidade, região, aldeia, ele precisa disso, né? O Marinovski se enfiando na barraca, não querendo ver ninguém por um tempo, para conseguir pensar direito sobre tudo aquilo que ele tinha visto, de querer sair um pouco do tempo do campo. E isso não acontece mais nessa pesquisa atual. O tempo do campo é o tempo todo. Ainda mais que as redes sociais, e principalmente o WhatsApp, demandam do pesquisador uma forma de interação mais imediata e constante. Eu lembro de um trabalho de pesquisa da Larissa Pelúcio, chama Amor em Tempos de Aplicativos, Masculinidades Heterossexuais e Negociações de Afetos na Nova Economia do Desejo. É a tese de livre docência dela. Para mim, ela apresenta a melhor descrição sobre o que é fazer etnografia usando o WhatsApp. É uma discussão metodológica incrível, bastante pessoal, porque ela compara com as pesquisas anteriores que ela fez com e-mail, com chat de conversa, com aplicativo, enfim, outras ferramentas e plataformas digitais. E ela faz uma comparação mostrando como o WhatsApp tem um tempo específico que é a necessidade de respostas mais imediatas, né? E que dá também possibilidade de controle maior, tanto de quem envia quanto de quem recebe a mensagem. Você pode saber se a pessoa visualizou ou não sua mensagem, se ela recebeu, se ouviu o áudio que ela mandou, se você ouviu o áudio que ela mandou, de saber quando você está online ou não, e tudo isso gera uma etiqueta de comunicação e interação própria.
Sem falar nas questões dos recortes de gênero e sexualidade. A Larissa Pelúcio também fala sobre isso, sobre a experiência dela de ser mulher de uma certa idade, com um perfil específico, e o que era conversar com outros caras sobre sexualidade, receber nudes indesejados, ser bloqueada do nada, porque teve algum ruído na comunicação, porque você demorou demais para responder alguma coisa, e isso foi entendido como desinteresse ou desleixo, ou porque você deixou o seu interlocutor frustrado de alguma forma. No meu caso, eu também fui várias vezes acionado nos debates das redes dos meus interlocutores como voz de autoridade, né? Que é uma coisa comum que acontece com nós, antropólogos, nas interações presenciais. Mas volta e meia, alguém me marcava num comentário no Facebook ou no Twitter, em alguma treta, para que eu tivesse que dar uma opinião profissional, né? A pessoa esperava que eu me posicionasse de alguma forma. Essa coisa de marcar também funciona como indicação de leitura, coisa que nós fazemos com outros colegas pesquisadores. Vi esse link aqui, lembrei de você, pode te interessar. Tem esse aspecto colaborador também. Isso tudo acompanhado de uma produção absurda de dados. Eu não dou conta, por exemplo, no meu campo, de acompanhar todas as mensagens. São no mínimo 200 ou mensagens por dia em cada grupo. Final de semana chega mais ainda, fora as outras redes que eu acompanho. Isso envolve um trabalhoso passo a passo de criar pastas no computador para cada interlocutor e para cada questão, com prints, notas, fotos, vídeos, transcrições. Claro que estou compartilhando aqui com vocês como eu faço, o método que eu fui criando na tentativa e erro, mas cada um vai ter um processo próprio, né? Mas me parece que esse ponto da grande quantidade de dados é uma percepção comum de quem faz pesquisas no campo virtual. Chega a me assustar, às vezes, não só em termos do desafio de conseguir dar conta de tudo aquilo em termos de análise, mas também da sensação, às vezes, de estar criando um pequeno big data dos meus interlocutores, sabe? E acho que esse é um ponto que a gente tem que chamar atenção enquanto uma questão ética em nossas pesquisas. Num texto recente sobre o contexto pós-pandemia, a Rosana Pinheiro Machado e a Cristina Marins, pós-doc aqui do programa também, falam do perigo de como nós, pesquisadores, também não podemos estar contribuindo com essas ferramentas de controle e vigilância, ao usá-las como uma forma de monitoramento dos nossos interlocutores para além das questões de pesquisa. Você passa a ter um acesso amplo da vida delas. A gente ainda pouco entende a problemática das redes e o uso que as grandes companhias fazem dos dados, mas mesmo assim estamos ali os usando também, sem se questionar muito sobre isso. Como fica o consentimento do material que você pode utilizar e do que não pode? É suficiente que as pessoas saberem que você está fazendo uma pesquisa, aceitarem a sua solicitação de amizade na rede, e isso te autoriza a pegar o quê do material que você vai ver ali? Teve uma época que um dos meus medos era que, de alguma forma, esse material que eu tinha acumulado no meu celular ou no meu computador fosse hackeado ou vazasse. Imagina, a quantidade de nude, sextape, registros de conversas super íntimas em que as pessoas falavam da sua vida sexual pudessem ser expostas na rede por minha causa. Me parece que o desafio do campo antropológico não está só também nesse contexto de isolamento, mas também no contexto pós-pandemia. Em que momento e de que forma nós vamos poder voltar às pesquisas presenciais de uma forma realmente segura? Estou me perguntando sobre isso porque recentemente, na semana passada, uma das festas que eu acompanho voltou oficialmente, né? Depois de 7 meses, eles organizaram uma festa Berryback numa sauna. E eu fiquei me perguntando, e aí, vou? Devo ir? Não devo ir? Depende só da minha vontade ou é uma questão da minha posição enquanto pesquisador nesse campo? Será que nesse momento eu preciso ser a figura do exemplo, de não comparecer? Ou não, saber o que vai acontecer lá vai ser mais importante em termos da pesquisa? Fiquei um tempo nesse embate, conflitando com as vozes da minha cabeça e decidi por um meio termo. Eu fui, mas fiquei perto da porta do evento, ao ar livre, vendo como estava sendo a entrada, conversando à distância com quem eu conhecia, mas não entrei porque eu fiquei pensando como é que eu vou justificar, em termos éticos, o uso dos dados do que eu vou ver aqui, né? Essa galera estava furando a quarentena e o antropólogo também lá, junto. Não dava. Bom, caminhando para uma conclusão, minha ideia hoje foi compartilhar um pouco com vocês da minha experiência em tentar dar conta das minhas pesquisas, de alguns dilemas, mas principalmente desafios para os quais tive que encontrar alguma solução. E na maioria das vezes sozinho, porque foram respostas que não
costumam ser dadas para nós aqui, digo, os cientistas sociais de forma geral e principalmente antropólogos, né, que trabalham mais com essa especificidade que é o trabalho de campo e o método etnográfico. Essas respostas a desafios e dilemas não são encontradas em manuais, não estão explícitas em códigos de ética, não são explicadas em aulas, são coisas que exigem uma difícil conjugação entre improviso e bom senso. E sendo sincero com vocês, não vejo isso como algo ruim. Acho, inclusive, que essa é uma das graças de se fazer antropologia e porque continuo tão empolgado em fazer trabalho de campo e pesquisa. O Néstor Perlonger, antropólogo argentino, dizia que a pesquisa antropológica possui um certo caráter artesanal que é próprio dela. É necessário sempre reinventar as técnicas de pesquisa a cada campo estudado. A antropologia não tem todas as respostas, ela nem se pretende mais a ser esse estudo totalitário da vida das pessoas e das relações sociais. Tampouco tem como a matemática, a física ou a química uma fórmula que possa aplicar sempre para resolver os mesmos problemas. Cada campo é um campo, cada caso é um caso, e isso sem subestimar o poder do acaso. Claro que essa troca de experiências, você saber quais os desafios que outros pesquisadores passaram e como eles resolveram isso aqui que a gente está fazendo nessa live, por exemplo, é fundamental e faz parte da nossa formação enquanto pesquisador. Então, o que eu espero aqui é que as minhas experiências nessa troca também possam ser úteis de alguma forma para as questões dos campos de vocês. Obrigado. Muito obrigada, Vitor. Gente, lembrando que no chat do Facebook e do YouTube vocês podem fazer perguntas. Agora a gente vai ter a última fala e depois vai abrir para as perguntas. E também o formulário de inscrição, para depois vocês receberem o certificado, também está lá no chat do Facebook e do YouTube. Então, agora por fim, a gente chama a doutora Anaí Guedes. Boa noite. Olá, é um prazer estar aqui com vocês. A presença dos colegas, acho que o Jean já é um colega estrocatata, porque a gente tem da mesma universidade em restos. É um prazer em fazer uma fala tão refletido na questão da virtualização da pandemia, a partir de uma parte de repressões relacionadas a um campo da deficiência, o campo do estudo sobre deficiência. Tá? Eu acho que algumas questões que o Jean trouxe, por exemplo, quando ele fala que o problema é um capitalismo é uma doença, e eu fico pensando enquanto isso se reflete muito na questão da deficiência, porque aquilo que a gente nomeou como capacitismo, que simplificando os outros modos, que significa a discriminação contra pessoas com deficiência, a gente tem que pensar jeito primário do capacitismo é pensar ele quando pressupõe que as pessoas com deficiência são incapazes para o trabalho. Então, assim, as pessoas com deficiência foram as primeiras a serem excluídas pelo capitalismo. Por quê? Porque a premissa do capitalismo é pressupor que ele demanda corpos que sejam produtivos, saudáveis e capazes para um trabalho. Então, ele excede um corpo que não tiver esse ideal de produtividade. Então, se um corpo tem uma deficiência, um estado esse é excluído. Então, assim, capitalismo não deixa as pessoas com deficiência existirem. E uma outra coisa é, assim, pensar. Eu acho que a pandemia, nesse momento, possibilitou que a gente pensasse em maneiras
pensar, por exemplo, como nós, pessoas com deficiência, sem deficiência, mas especialmente aqueles que não têm uma deficiência, performar deficiência. Eu quero dizer primeiro, é importante a gente destacar que as tem três normas dos órgãos jornalistas de saúde. Eles partem de preceitos universais de saúde, de corpo e práticas de cuidado, que esses preceitos não atendem às pessoas com deficiência, por exemplo, a regra do distanciamento social, como fica um caso de pessoas com deficiência que têm pés juntos, os cuidadoras, elas precisam quebrar as regras do distanciamento social. E no meu caso, por exemplo, como fica quando as pessoas usam máscaras opacas, as máscaras que não permitem a leitura labial por pessoas surdas. Eu sou uma pessoa surda, então eu tenho uma outra maneira de me comunicar, uma outra comunicação. Então, assim, tem várias coisas que a gente percebe que não se adequa, não se aplica a corpos com deficiência, mas, ao mesmo tempo, a pandemia possibilitou, vamos dizer assim, aflorar, vamos dizer assim, saberes tradicionais das pessoas com deficiência, nos sentidos pensar que o que nós estamos vivendo nesse contexto atual, a presencialidade tomou uma outra forma. Isso que nós estamos pensando nesse atual momento, as pessoas com deficiência só enfrentavam de outros contextos, de outras maneiras, mas foram reforçados nesse momento pela pandemia, alguns mais, outros menos. Por exemplo, eu posso dizer, quando eu falo de preceitos universais, se são os práticos de cuidado, e também pensar no sentido como a gente precisa ampliar a nossa noção de corporalidade e de acesso ao conhecimento, acesso, por exemplo, agora um desafio dessa vez perguntar quais são os desafios antropológicos para tapar os campos na pandemia. Na minha tese, eu levantei uma questão norteadora que dizia o seguinte: o desafio para mim não é se é possível uma antropóloga surda fazer antropologia. Essa foi uma questão, uma provocação que eu levantei na minha tese. Se é possível uma antropóloga surda fazer antropologia, essa não era a questão. O que estava em debate para mim era quais antropologias mediadas pela surdez uma antropóloga surda pode fazer. Então, quais antropologias mediadas pela surdez, eu levantei pelo menos 3 tipos de áreas de antropologia que poderiam ampliar essa possibilidade, os sentidos de, por exemplo, porque para mim o desafio é também pensar o trabalho de campo como uma ferramenta de pesquisa para mim, mas considerando que eu preciso me adaptar a essas ferramentas também, como é que essas ferramentas comportam, porque há interferências no ambiente, a forma como o ambiente faz comportar interfere no meu trabalho de campo. Então, a pergunta era, para mim, o que era central para mim era quais antropologias mediadas para surter uma antropóloga surda posso fazer. E eu levantei pelo menos 3 tipos: antropologia de arquivos. A terceira, antropologia visual.
a cicuta é antropologia visual, e a terceira é antropologia no ciberespaço, etnografia oral, Rafael, que representava uma possibilidade de fazer antropologia que minimamente possibilitasse que eu dispersasse minimamente a audição, muito embora não seja absoluto, porque as redes, as plataformas, as ferramentas que a gente usa, hoje a gente interage com o computador, também tem as suas formas de inacessibilidade, tá? Então, assim, eu quero dizer que, por exemplo, possibilitar um conhecimento do campo da deficiência para fazer uma propagação no sentido de ser que antropólogos sem deficiência também performam deficiência. Por exemplo, tem 3 maneiras que eu posso citar para fazer essa propagação. A primeira é uma coisa assim, que na pandemia você só teve ter ouvido vários relatos de professores, estudantes reclamando que estão cansados, que o excesso de trabalho, que a gente tem um excesso de trabalho acumulado, a precarização do trabalho na pandemia, principalmente através das plataformas virtuais, o excesso de lives, reuniões virtuais, eventos virtuais. Isso tem nos levado a questionar a precarização do trabalho, mas isso porque o que estava em jogo é a exaustão física e mental de trabalhar interagido através das plataformas virtuais. Essa possibilidade, quando vocês nós estamos em saúde física e mentalmente, eu quero dizer com isso que a pandemia deficientista também, deficientista, no sentido de pegar categorias da deficiência. E a outra questão é a questão, por exemplo, já tem vários relatos na literatura científica mostrando que, vamos dizer assim, uma categoria chamada sequelas da Covid-19. Essas sequelas, por exemplo, estão narrando dificuldades de mobilidade também, demência. Então, isso também a Covid está mostrando que ela também deficiência, ou seja, corpos que não tinham deficiência estão se tornando pessoas com deficiência. E a terceira questão é a questão do acesso às plataformas virtuais. Relatos, por exemplo, de professores, estudantes, que for, desesperados porque não sabem o que fazer com o ensino remoto, como fica a questão do acesso no ensino remoto, porque a gente está lidando com uma diversidade de corpos, e não apenas corpos com deficiência, mas uma diversidade de corpos que a gente tem que pensar como encaixar, como contemplar a questão do acesso. Não precisa ser só o acesso à comunicação, mas também a possibilidade de ter conexão na internet, o Wi-Fi, várias coisas que permeiam as particularidades das populações, população indígena, população quilombola, e população de rua também, e as próprias pessoas com deficiência já lidam com a questão que envolve o acesso à acessibilidade. Então, assim, a pandemia possibilitou que as pessoas com deficiência, se lá a deficiência, vamos dizer assim, a deficiência saiu do armário,
porque as pessoas com deficiência sempre estiveram em quarentena. No sentido, a gente tem que pensar a possibilidade delas interagirem lá fora com o mundo, porque para nós do campo é comum esse relato que as pessoas com deficiência vivem isoladas em caixa, não saem de caixa, por vários motivos. Por exemplo, não tem transporte adaptado, o entorno não é adaptado, há um monte de coisas que envolvem a questão que existem barreiras arquitetônicas, barreiras urbanísticas, no meio urbano, barreiras comunicacionais, barreiras metodológicas, barreiras pedagógicas, são várias coisas que isso fazia que as pessoas com deficiência não pudessem sair de casa, ficassem isoladas, e a primeira possibilidade delas saírem vamos dizer assim, da quarentena, isso foi nos anos 2000, quando a internet aparece, se populariza no Brasil. Eu lembro de uma reportagem, uma revista famosa, que fala mais ou menos nesse sentido, que as pessoas com deficiência mostram a cara, porque elas preferem isolar, então elas a internet possibilitou que elas mostrassem as caras, que agora, nesse momento, se está percebendo uma nova forma de presencialidade que precisa com que a gente reconfigure as relações virtuais, por exemplo. Acho que as pessoas sem deficiência têm a possibilidade de aprender novas formas de corporificar o aprendizado através do que significa aquilo que a gente nomeia como deficiência, para possibilitar o acesso. E uma outra coisa é a gente pensar, por exemplo, as dificuldades que nós temos se conversar as pessoas de que as pessoas demandam formas de acesso que existem temporalidade diferente. Né? Não sei se vocês perceberam, quando aulas virtuais no ensino irmão, a gente percebe que cada aluno se comporta de uma maneira diferente, tem ritmos diferentes. Isso quer dizer que eles têm temporalidade diferente, mas isso fica mais enfático, fica com maior força quando se trata de uma pessoa com deficiência. Por exemplo, nesse momento que eu estou interagindo com vocês, eu precisei, por exemplo, testar a acessibilidade para ver se vai possibilitar eu estar aqui com vocês, porque exatamente porque eu tenho uma outra temporalidade de interagir com vocês, que se não fosse a minha iniciativa de provocar isso, com certeza eu estaria instruída das atividades acadêmicas, porque o normal para mim ela não interagir com plataformas virtuais, porque eu prefiro mais aquelas formas de comunicação que permitem a linguagem escrita, mas, por outro lado, a pandemia me provocou a enfrentar essas ferramentas também, que isso a gente tem que pensar no sentido de pensar como é que a gente vai ampliar o nosso foco para incluir os aportes do campo da deficiência e outras corporalidades, porque nós estamos enfrentando maneiras diferentes, formas como as pessoas se expostam nas interações com a máquina, que a gente está percebendo nesse momento a exaustão que a gente percebe nas plataformas virtuais, como eu já tinha falado no começo,
Então, assim, me parece que, por exemplo, quando eu estou em comunidades digitais que reconhecem a deficiência, que sabem que é deficiência, que estão acostumados com a presença virtual de pessoas com deficiência. São comunidades que incorporam uma cultura do acesso. Quando essas comunidades têm uma cultura do acesso, a comunicação flui de uma maneira melhor. É muito diferente quando eu estou em uma comunidade que não sabe o que é deficiência, que não corporificou o ethos está a se explicar, porque se não tiver esse ethos está a se explicar, um pouco mais tempo, tendo que explicar o que tem que ser feito, o que tem que ser feito para garantir a presença, a minha participação em igualdade de oportunidades com os demais. Então, é por aí. Eu acho que a questão que eu quero colocar é no sentido de pensar, de ampliar o nosso foco, de diluir corporalidades que não seja necessariamente aquilo que seja uma pessoa que tem que ser, mas pensando também como a seja também performativa, categorias que lembram a deficiência. Obrigado. Ai, consegui. Estão me vendo? A parte das perguntas. Vocês estão me escutando? Oi, gente. Estão me escutando? Ai, pronto, desculpa. Caí só para constar que estamos fazendo uma live pela internet mesmo. Bom, agora, muito obrigada, Anaí. Agora a gente vai passar para a parte das perguntas. Temos 3 perguntas, 2 mais gerais e uma para o Vitor. A primeira é eu vou falar as 3 perguntas, e aí a gente passa uma rodada para os convidados, mais ou menos 4 minutos para a resposta, por favor, gente. Bom, a primeira pergunta vem da Caroline Matias, aluna do PPG-DC, da UF. Ela, para todos os palestrantes, eu pretendo pesquisar algumas questões atinentes ao povo indígena Krenak,
Minas Gerais. Porém, com a pandemia, tenho dificuldades para ir ao campo. Ir a campo é raro para estudantes de direito, que acabam se isolando tanto. Queria saber se vocês têm algumas ideias para me auxiliar ou dicas de alguma disciplina do PPGA que possa me ajudar nesse sentido. Aí a segunda pergunta é do João Oliveira, do PPGA. Gostaria de fazer uma pergunta à mesa sobre a questão da relação entre antropólogos e interlocutores na pesquisa virtual. Especificamente sobre como as empresas de tecnologia ficam envolvidas nela. Presencialmente, a relação é teoricamente direta, mas quando utilizamos ferramentas como WhatsApp, Google Forms, etc., nós incluímos as empresas. Como vocês veem esse ator influenciando essa relação? E aí a terceira, finalmente, para o Vitor Hugo, da Tainá Santos, também aluna do PPGA. Será que você pode falar um pouco mais sobre esse dilema moral de furar a quarentena para fazer sexo? São as 3 perguntas. Aí a gente passa na mesma ordem. São 4 minutinhos, mais ou menos, por favor, para cada um. Professora Miriam. Bem, em relação à questão sobre o trabalho de campo, né, com comunidades indígenas no contexto de pandemia, o que eu tenho a dizer, enfim, é para não ir, né, a não ser que ela faça parte, por exemplo, de, enfim, seja médica, esteja fazendo observação participante no contexto onde ela está indo, numa missão, enfim, alguma coisa nesse sentido. Mas se for por conta, enfim, de um trabalho de campo, eu acho que a orientação é para não ir, para não expor as pessoas, né? Em relação às outras questões, eu peço desculpas, mas eu acho que o Victor certamente tem mais o que acrescentar. E, enfim, agradeço mais uma vez pelo convite e enfim, por ter participado da mesa. Agradeço a todos e todas. Obrigada. Muito obrigada, professora. Jean Segata quer responder as perguntas? Eu acho que não é o caso das questões diretamente que tratam do que eu apresentei, mas, de uma certa forma, eu acho que, enfim, eu também já tive as minhas experiências de trabalho de campo feitas remotas, digamos assim, então, ou online, e, assim, ainda que se apresente como um desafio hoje, eu acho que para uma grande parte da comunidade acadêmica antropológica, acho que vem de uma tradição realmente ainda assim, com certo fetiche da presença face a face, né, como sendo, digamos assim, mais verdadeira, mais confiável, etc., que são muitas vezes os comentários que eu mesmo escutei 15 anos atrás, quando fiz a minha etnografia no Orkut, né? Eu acho que a gente já tem uma abertura muito maior, tem corpo, realmente, o Vitor apresentou, a Miriam também falou, né? A Anaí também trouxe isso, acho que tem um corpo de discussões nesse campo que hoje é muito amplo, né? A UF, inclusive, tem vários pesquisadores e pesquisadoras que são pioneiros, a UFS que também tem, assim, por aí afora, a gente pode mencionar com várias etnografias já bem estabelecidas nesse campo, etc., que certamente vão auxiliar. Eu acho que há uma diferença, assim, que eu mesmo notei nesses últimos anos, que foi o seguinte: 15 anos atrás, quando a gente se reunia para fazer GT, mesa, né, normalmente a internet ou sei lá, os espaços online, qualquer coisa assim, ou a tecnologia digital, de uma certa maneira, eles eram, de uma certa forma, o objeto, entre aspas, da pesquisa. O que hoje talvez seja um pouco diferente. Eu acho que hoje é muito mais convertido como uma ferramenta de pesquisa, sabe?
e que eu concordo com o Vitor, inclusive precisa ser muito bem problematizado. Eu acho que a gente não pode simplesmente transformar a tela numa televisão, fica uma espécie de coqueiro online, né, nesse jeito, assim, para brincar com o Malinowski lá. Eu acho que não é isso, eu acho que tem, né, realmente muitas potencialidades, mas com as quais a gente precisa pensar metodologicamente sobre. Então, assim, como fazer de internet esses dispositivos, ferramentas antropológicas, eu acho que é um desafio, mas eu até brinco com vocês, tá? Me desculpe, mas outro dia eu estava numa mesa aqui na UF mesmo, sabe? E eu dizia assim, olha, eu estou até surpreso que queiram me perguntar como fazer pesquisa pela internet. Eu pensei que vocês queriam saber, né, do Jurassic Park, da antropologia, que era quando a gente fazia só face a face, sabe? Porque eu acho que, né, eu acho que é uma geração que tem crescido com a internet, com essas tecnologias. Eu acho que, né, eu não vejo porque tornar isso um obstáculo tão grande. Agora, por outro lado, eu acho que realmente precisa ser melhor problematizado, porque como é que eu vou dizer assim, o meu treinamento como antropólogo me sugeria fortemente problematizar minha entrada em campo, pensar reflexividade, pensar, né, como é que eu estava estabelecendo contato. E hoje eu vejo as coisas um pouco automáticas, do tipo assim, encontrei o pessoal lá no Facebook, fiz contato, começou o campo. Como isso, sabe? Então, eu acho que a gente realmente precisa trabalhar mais essas questões e, obviamente, que a gente precisa pensar o lugar dessas plataformas, o lugar desses dispositivos, né? Quando eu fazia minha etnografia no Orkut, não eram os algoritmos que definiam, por exemplo, o que eu estava vendo na minha tela, no meu feed de notícias, etc. Então, assim, hoje nós temos vieses, digamos assim, de pesquisa nesse campo que também estavam pensados no início dessas etnografias. Mas, enfim, fica como desafio mesmo para o Victor, para Miriam, para a Anaí falar. Tá? Não é minha praia hoje, não. É engraçado porque fica tipo uma batata quente, né? Aqueles programas assim, não, então vou jogar também, vou passar. Bom, sobre a pergunta da Caroline sobre os estudos em tribo, realmente concordo com a Miriam, não vá, né? Nessa parte aí eu acho que até essa resposta é incomum assim em todo mundo. Mas sobre a sua pergunta sobre pesquisas de campo no direito, né, na dúvida do que você pode procurar, eu acho que tem uma produção muito grande já na antropologia do direito, assim, no Brasil, em diferentes instituições. Na UF, se você está interessado, tem um instituto, né, que é o INCT, INEAC, que desenvolve já tem uma tradição de pesquisas de campo empíricas sobre a área do direito, então talvez seja uma literatura ou pessoas que você pode procurar, se for o seu tema de interesse, e se isso for uma questão para você, né, também. Sobre a pergunta do João, das empresas, né, presentes na relação de pesquisa, realmente é isso, eu também não tenho uma resposta pronta, eu acho que é um desafio que a gente tem que se dar conta também de como vai lidar com essa ideia da ferramenta. Eu acho que até para complicar um pouco essa questão, já que eu não vou responder, a de também pensar o quanto as nossas ferramentas de pesquisa e conceituais também são absorvidas ou capturadas por essas empresas para que eles também continuem com essas práticas de controle e vigilância sobre as pessoas, assim, como o algoritmo também tem um certo tom um pouco de roubada da antropologia, sabe? Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, assim, porque também tem, por outro lado, eles também estão se utilizando das nossas ferramentas, sabe? Então, eu acho que também é uma questão que a gente precisa se perguntar, se questionar, como que a antropologia se posiciona e faz com isso tudo, assim. O que eu tenho feito na minha pesquisa, como eu contei para vocês, é um pouco de aliar essa coisa do improviso com bom senso, assim, de tirar da minha cabeça, conversar com as vozes da minha cabeça para ver, bom, isso aqui tá certo isso, gente, sabe o meme? É isso que eu tenho que fazer, ou então falar com outros colegas pesquisadores, gente, apareceu isso aqui no meu campo, o
que vocês acham? Qual a opinião de vocês? Estou indo pelo caminho mais correto possível, sabe? Talvez compartilhar também a sua questão com outros pesquisadores seja uma boa saída, assim. E da pergunta da Tainá sobre a questão da moral, né, para fazer sexo na pandemia, eu escrevi alguns textos, assim, um pouco pensando sobre esse ponto, porque eu comecei a perceber pelo meu campo, né, fazendo a pesquisa, que a questão do sexo na pandemia, ela começou a tomar contornos morais e éticos, assim, né, tipo, das pessoas começarem, e isso tendo como palco as redes sociais, né, as pessoas que comentavam que queriam fazer sexo, e também já estavam fazendo, porque não tinham parado de fazer sexo, isso era totalmente atacado de alguma forma, e vários regimes de moralidade começaram a surgir, assim, sobre como você deve ou não, o que você deve ou não fazer na pandemia. E o que eu acho, na verdade, é que tentar olhar para essa questão do sexo na pandemia como uma ótica moral, ela prejudica um pouco a gente pensar formas de, talvez, de redução de danos, para que as pessoas continuem tendo as suas práticas sexuais, mas de uma forma que seja com o menor risco possível, né, para ela e para outras pessoas. E o que eu posso lembrar, por exemplo, é de cartilhas que outros países e outras cidades fizeram, tipo a de Nova York, que pensaram cartilhas para a população onde com indicação de práticas de redução de danos mesmo, para que elas continuassem a vida sexual delas de uma forma mais segura possível. Assim, isso aqui, imagina, a gente não passou nem perto disso, porque isso nem estava em questão, né? E é isso. Acho que eu até já passei dos 4 minutos, né, que eu tinha. Cara, falaria cumprimentando que o Jean falou, essa coisa que a gente tem, o fetiche para a princesa, que é bem o que me mostrou a questionar essa coisa que a gente tem, a primacina, que eu chamo assim, a primacina tauraritácia, na antropologia, de um texto clássico do Roberto Cardoso de Oliveira, que fala assim, olhar, ouvir, escrever. Eu fiz uma tese que meio que para estudar isso, pegando uma licença poética com isso, falando assim, olhar, não ouvir, escrever. Eu acho que vocês têm que aproveitar esse momento de pandemia para experimentar outras sensorialidades, outras percepções, outras temporalidades, porque tudo isso está implicado com outras formas de perceber o mundo através dos sentidos, outras sensorialidades, e para mim é o que estava em jogo na minha tese, enquanto isso ainda era precisão fisicamente, a gente está falando da presença também, mas a presença que nós estamos falando hoje é uma presença no sentido virtual, da virtualização, que a presença antes da pandemia é uma presença física, mas com essa nova possibilidade de explorar a ferramenta, percebendo que a gente refletir questões novas trazidas por esse contexto, que eu pensaria nessa forma, se novas sensorialidades, que a gente está para perceber que é esse tema que eu estou começando a explorar atualmente a partir dos meus enfrentamentos com essa ferramenta. Vou falar também uma vertente que pensa um computador como uma ferramenta de pesquisa, mas para mim tem mais do que engraçado, porque eu passei a vida inteira, por exemplo, e reclamando para os professores, fiquem freios para mim, porque eu leio os lápis. Então, assim, agora, nesse momento, todo mundo está freios para mim, todo mundo, uma possibilidade, há bares que vão papel, todo mundo está freios para mim. Então, assim,
são novas ferramentas da XPCP, Xorang, Taxa, Esperança, que eu também teria, outra coisa que eu estou percebendo agora, que está feito vários cursos, várias palestras sobre como fazer etnografia na pandemia, etnografias virtuais, online, offline. Acho que se vocês procurarem no YouTube, vocês vão ver, né, já houve acho que um curso de 5 dias, 5 vezes, que fala sobre isso, uma etnografia virtual. Eu já experimentei, eu não sou desse campo, mas eu me arrisquei a fazer pelo menos uma etnografia virtual. Eu tenho dois trabalhos que são publicados, que envolvem uma mobilização junto a um pequeno grupo de pessoas com deficiência na rede do Facebook. Então, eu fiz isso, mas não é bem a minha área. Eu diria que a gente tem que aproveitar esse momento para pensar novas provocações nesse sentido que eu acabei de falar, de temporalidade, visceralidade, esperança. Obrigado. Muito obrigada. Bom, então vamos finalizando. Muito obrigada a todos os convidados. Eu acho que foi uma mesa maravilhosa. Se antes, né, a gente, como vocês falaram também, existiam dúvidas, questionamentos sobre esse fazer antropológico em outros meios e contextos, eu acho que a pandemia veio como para forçar a gente a olhar com mais atenção, né, finalmente, para esses outros fazeres. E acho que hoje a gente aprendeu muito ouvindo vocês. Então, gostaria de agradecer imensamente. E também, em nome da Gisele, que pediu para agradecer também, em nome da coordenação do PPGA, a participação de vocês. É isso. Muito boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, boa noite. Obrigado pelo convite. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite.